Olá, aluno, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e nós vamos continuar aquele nosso assunto sobre porcentagem, mas agora entrando numa ideia de juros simples, uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia quando a gente quer comprar alguma roupa nova, ou quando quer comprar uma televisão bem grandona para poder ficar assistindo suas séries e filmes, mas não tem dinheiro para poder pagar à vista e precisa fazer um financiamento, por exemplo, né? Então, essa é uma das ideias. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o juros simples. Bom, vocês devem estar estranhando eu aqui hoje, né? Porque normalmente vocês não me veem de segunda-feira, mas aqui com a gente, para poder fazer a moderação e acompanhar vocês, o professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Então, meu nome é Jonas, vou ser hoje o mediador aqui de vocês, acompanhar. Vocês estão colocando no chat, respondendo. Hoje o tema é muito interessante, né? Continuando a semana passada. Vamos falar aí sobre dinheiro, que é o que importa, né? Exato. No fim é o que interessa, né, Ale? Exatamente. E vamos ver se a gente consegue aí chegar em um consenso. Um exercício aí futuro que vai dar um pouco de discussão aqui no chat. Eu espero que não tenha quebra-pau. Ó, essa daí é a visão dele, mas eu sei que, independente de ter uma discordância entre alguns, vocês vão conseguir, né, se concentrar no que eu vou acabar perguntando para vocês, eu e o professor Jonas. Então, vai aparecer na tela de vocês a habilidade. Então, nós estamos na segunda aula da habilidade EF09MA05. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Objeto de conhecimento, porcentagens, problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos. Então, essa relação com a educação financeira, é por conta disso que nós vamos trazer essa conversa sobre a questão dos juros, dos parcelamentos, quando a gente tem um desconto, quando a gente não tem, porque é uma coisa que a gente vive, mesmo que seja compra presencial, que hoje estamos evitando isso por conta do isolamento, ainda questão de pandemia, quanto pela compra pela internet também, né, Jonas? Ah, sim, essa parte financeira, né? E todos nós temos que entender também, não só essa parte, mas se atrasar uma conta, o quanto eu vou pagar desses determinados juros, né, Ale? O quanto que eu vou ter ali de prejuízo ou não. Exatamente. Inclusive, até em algumas situações, quando a gente vai pagar uma conta, né? Se a gente atrasa a conta, aí vem aquela história, cobrar não sei tanto de juro por dia de atraso. Então, vamos começar a entender algumas coisas sobre isso. Mas vamos relembrar a nossa aula da semana passada. Então, vai aparecer na tela para vocês, porcentagem. O que é a porcentagem? Então, como a gente viu, a porcentagem ela é uma razão. Correto? É a razão entre duas grandezas. O símbolo dela e, no caso, uma representação, que nesse caso coloquei como 25%. A porcentagem, ela também pode ser representada como na forma fracionária. Como? No nosso caso lá do 25%, 25 sobre 100. O porcento, ele remete à ideia da fração com denominador 100. Se ela pode ser representada na forma fracionária, a gente também pode representá-la na forma decimal. Como que eu faço isso? 25 dividido por 100, que a gente chega muita gente lê como 0,25, mas, na verdade, a leitura correta é 25 centésimos. Então, observem que nas três representações, né, Jonas, o 100 ali, o porcento por 100 e centésimos, ele está permeando as três representações que eu posso utilizar para para porcentagem. Por isso que digamos assim, o 100 é a base de todos, né? A da criação ali de todos os elementos. Então, eu ter 25%, eu ter 0,25 centésimos, né? Todos relacionam essa questão do 100, né? Exatamente.
E eu vou trazer um exemplo de novo para a gente retomar como a gente fez, do que a gente fez na aula passada. Então, 15% eu posso representar na forma fracionária. 15 sobre 100, correto? Que também pode ser representado na forma decimal. 0,15 ou 15 centésimos. Então, sempre essa relação com o 100. O exemplo que a gente trouxe, e se eu não me engano, acho que estava até o Osmar aqui comigo, ele falou sobre a compra de um tênis, né? Que eu ia ter um desconto. De quanto seria o desconto na compra de um tênis que custava R$200? E o desconto seria 15%. Lembra que eu trouxe para vocês que a gente tem duas formas de resolver essa porcentagem. Uma delas deixa eu garantir que a caneta está aqui. Uma delas é aqui, ó, na forma fracionária, correto? Aonde eu faço o quê? Aqui, na verdade, aí. Lembra que a gente conversou? Numerador vezes numerador. Por que eu repeti o 100? Lembra que a gente conversou também? 200 também posso escrever na forma fracionária, dividido por 1. Se eu pegar denominador vezes denominador, dá 100. Então, a gente tem 15 vezes 200, 3.000. Divido por 100, a gente chega, cadê? Nos 30. Essa é uma forma. Qual que é a outra forma que eu posso utilizar? Multiplicando direto pela representação decimal. Então, o que eu faço aqui? 0,15 ou 15 centésimos, ó. Já multiplico ele direto por 200. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho que chegar nos mesmos 30. Observe aqui. Vou até mudar. Aqui deu 30. E aqui também. Então, é essa a ideia. O diretor vai até colocar na tela para vocês poderem fazer o print disso, certo? Então, fazendo essa retomada. Agora, vamos pensar um pouquinho, trazendo essa ideia da porcentagem para esse nosso contexto, de repente, de educação financeira, matemática financeira. Então, nós vamos pensar juntos nessa situação aí. Qual será o valor? Adoro videogame, eu gosto muito de videogame. Eu sei que o Jonas também gosta. E quero comprar um PS4. Na verdade, a ideia é começar a evoluir o negócio, que eu e ele estávamos discutindo sobre isso, mas vamos pular essa parte. Com 1 TB de memória. O preço dele está R$ 2.400. Vou pagar em 6 meses, porque eu não tenho esse valorzinho aí à vista. Com taxa de juros simples de 2% ao mês. Quanto pagarei de juros, considerando as condições apresentadas? Como que vocês resolveriam isso? Como que vocês fariam para descobrir, já que vai pagar parcelado, quanto que vocês vão ter que pagar a mais, né? Porque a ideia do juro é isso, né, Jonas? É o pagar a mais em cima desse valor. Ah, mas, Alessandra, você não deu fórmula, não deu nada. Não dei mesmo. A ideia é exatamente, né, Jonas, descobrir? Raciocínio, né? Ter essa ideia, né? Exato. De como fazer para estragar sua vida comprando um PlayStation 4, né? Na verdade, ninguém vai estragar a vida comprando um PlayStation. Ele está falando isso porque o dele é outro, e eu gosto do PlayStation. Mas vamos pular essa parte, nós não vamos entrar nesse embate aqui. Até porque a interação no chat agora não é qual é melhor. Vamos isso deixar isso bem claro. É isso mesmo. Não precisam dizer qual que é o melhor, porque aqui a gente já sabe qual seria o melhor. A ideia desse exercício aí é encontrar os juros, né, no caso. Exatamente. Então, da forma de vocês, usando o raciocínio de vocês, os conhecimentos que vocês já têm, falem para a gente no chat, mas primeiro tentem fazer a conta. De quanto seria esse juro? Quanto que vocês pagariam a mais nesse videogame pelo fato de estar parcelado, correto? E ter aí uma taxa em cima. E para facilitar também, tem as alternativas, né, Ale? Sim, as alternativas elas vão ajudar bastante, correto? Mas tentem fazer um cálculo. Como a ideia é vocês pensarem sobre o assunto, 3 minutinhos, Jonas? Pode ser.
3 minutinhos para vocês pensarem como é que vocês resolveriam. Tentem resolver e indiquem para a gente no chat qual das 4 alternativas: A, R$ 48, B, R$ 288, C, R$ 188 ou D, R$ 58 vocês pagariam a mais nessas condições que foram apresentadas. Retornamos aqui e teve meio... Não foi tanto, achei que ia ser mais, tá, Ale? Achei que ia ser... Teve uma discussão maior aqui sobre qual que era melhor, se era o Xbox ou o PlayStation. Era bem o que você queria. Obrigada, alunos, por não entrarem na onda do professor Jonas. Valeu. Não teve. Tive alguns alunos aqui comentando, a maioria que eu pude localizar a resposta como A, 48. Então, por exemplo, o Arthur colocou R$ 48 a resposta A. O Henrique também. Só que eu encontrei outras respostas diferentes. Por exemplo, o Gabriel, ele colocou 288. Inclusive, acredito muito aqui a conta que ele fez. Ele colocou 2.400, que multiplica 0,02 ou 2 centésimos, que multiplica 6. Perfeito. Então, ele fez dessa forma. Certo. Eu encontrei também professor José. Ele colocou, perguntando para os alunos, eu achei até interessante. Será que dá para utilizar, né, a regra de 3 para resolver essa conta? É uma ideia, né? Sim. Quem sabe? Não é a proposta que a gente está trazendo para hoje, né? Para hoje, mas é uma possibilidade. É sempre aquilo, né? A forma, a ferramenta, como o aluno faz, tanto faz. Sim. Respondendo certo,
Exato. Tá ótimo, né? Então, aí eu encontrei muitos aqui também, ó. Eu encontrei, ó, por exemplo, a Ana Beatriz. Ela colocou a A e justificou o porquê. Ela falou que dá 48. Ela multiplicou 2 por 2.000 por 2.400 e depois dividiu por 100 e encontrou 48. Acho que já dá até uma dica o porquê eles pensaram no 48, né? Exato. Mas ela dividiu por 6? Por 100. Ela dividiu Ah. 4.800 na conta, dividiu por 100. Então ela achou 2% dos 2.400. Como é que é o nome dela? Ana Beatriz. Ana, você vai ver que ficou faltando uma coisinha pequenininha para você achar a resposta correta, né, Jonas? Mas é a ideia, né? A Foi no ideia tá contexto. certa. A lógica está corretíssima. E aí a maioria colocando isso, e aí eu queria também parabenizar todos os alunos aqui que colocaram que o Xbox é melhor. Muito obrigado. Pode olhar aqui, pode. Isso. Gente, a gente pede para os alunos, né, focarem na aula. Aí vem vocês viram agora o sorrisinho da pessoa? Olha o sorriso. Aí vem essa pessoa, entendeu? Tirar o foco do negócio. Esqueçam a discussão. O importante é a diversão. Se é com o PlayStation, com o Xbox, com o celular na mão, não interessa. O negócio é se divertir. Mas vamos entender o contexto do juro. Cuidado com o que você vai O falar. professor Ronaldo aqui, ó, colocou assim, ó. Eu sou um pouquinho mais velho, ó, professor Ronaldo, mas eu também já participei. Ele adorava o Mega Drive. Olha, eu tô para te dizer que eu passei por essa, tá, professor? Passei pelo Atari também, mas não, vamos pular essa parte? Vamos, né? Mas passei por todos esses também. Gente, qual que é a ideia aqui? Vamos interpretar o exercício, tá? A resposta correta é 288, mas vamos entender por quê, utilizando a ideia de juro simples. Então, o que o exercício traz para a gente? Ele traz uma informação que a gente chama de C. Esse C significa capital. É o capital que eu estou investindo. Então, é o preço do videogame, R$ 2.400, correto? Ele traz uma outra informação, que a gente chama de I. É taxa de juro. Esse I significa taxa de juro. Depois vai aparecer direitinho para vocês fazerem o print, correto? Qual que é a taxa que ele está falando para a gente? 2% ao mês. Posso já, e é a dica, não que do jeito que a Ana fez esteja errado, mas aqui eu vou usar a representação decimal, correto? Dividir 2 por 100. Outra informação que ele trouxe. O T, que é o tempo. Em quantas parcelas, né, em quantas vezes eu vou pagar esse videogame? 6 meses. Observa o seguinte, olha como é que eu fiz a leitura. Taxa, vou até limpar esse monte de tinta. Taxa, eu li, esse AM significa ao mês, correto? A leitura é essa, ao mês. Então, esse A que aparece primeiro é de ao, vou colocar aqui, ó, A.M. É a mesma coisa de ao, opa, eu ia colocar ano já, a doida, que eu estou pensando no próximo. Então, ao mês. Se eu quisesse falar em ao ano, por exemplo, eu colocaria A.A. Ao ano. AD. Ao dia. Certo? Essa é a relação. E o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? A taxa está ao ano, ao mês, e o tempo também está em meses, ou seja, essas duas grandezas aqui, tanto da taxa quanto do período, tem que estar quanto do tempo tem que estar no mesmo período. Se não estiver, eu vou ter que dar um jeito de transformar, mas não é essa a ideia, que a gente não vai mexer com a transformação, tá bom? Mas é uma informação importante para vocês. Então, a gente fez o quê aqui? Uma interpretação do exercício. O que ele me trouxe. Só que tem o que a gente está procurando. Ó, o que a gente está procurando é esse J aqui. J de juro. Certo? Deixa eu tirar esse monte de tinta, porque senão vai ficar parecendo um I. Um J. Então, é isso que eu estou procurando. Olha, teve um aluno que fez isso, eu esqueci o nome dele. Ele fez certinho. Olha como a gente resolve isso. Dentro de juros simples, existe uma fórmula que ajuda a gente a calcular esse valor. A fórmula, ó,
J, que é o juro, igual capital vezes taxa vezes tempo. Essa é a ideia, multiplicação. Por isso que eu falei que no caso da Ana Beatriz, ficou faltando uma multiplicação. Por quê? Ela multiplicou só o capital e a taxa. Não foi, Jonas? O que ficou faltando foi multiplicar pelo 6, que é o tempo. Porque ela achou por mês, né? Ela achou de cada mês. De cada mês, e não nos 6 meses, mesmo. né? Então, o que eu vou fazer aqui? Só substituo. Eu já não fiz. Elenquei aqui os elementos. Agora, eu só faço a substituição. O C é capital, 2.400. A taxa, olha ela aqui. Já coloquei ela na forma decimal. 2 centésimos. Correto? O tempo. A gente também tem o tempo aqui, ó. Quanto que é o nosso tempo? 6 meses. Substituo aqui. No lugar do T, o 6. Substituir, agora é só fazer a multiplicação. 2.400 vezes 0,02, que são 2 centésimos, vezes 100. Olha quanto que a gente vai pagar mais. R$ 288, que a alternativa correta era a alternativa B. Então, perceberam que a relação é uma multiplicação? É essa a ideia. Quando eu estou trabalhando com juro, quando eu estou procurando os juros, eu só tenho que multiplicar. A ideia de montar essa lista aqui do lado, do jeito que eu fiz, ajuda, né, Jonas, a gente a identificar o que o exercício está propondo e o que ele está pedindo que a gente calcule, certo? Isso mesmo. E essa questão, principalmente de você colocar as letras, né? O C, o I, o J e, no caso, o T, que é o tempo, né, Ale? Isso. Facilita muito também na seguinte questão. Você pode procurar no enunciado para preencher. O que faltar é o que você tem que procurar, né? Exatamente. Então, fazer essa interpretação e já ir tirando as informações ajuda. Então, vamos ver o conceito disso. A gente, até então, eu pedi para vocês fazerem da forma de vocês e eu fui explicando como resolver. Então, vamos conceituar isso. Então, vamos entender o que é juro. Juro é um tipo de uma remuneração de um capital que foi emprestado. No nosso caso, o nosso capital era o valor do videogame, ou seja, um valor pago a um credor pelo empréstimo em dinheiro. No nosso caso, não foi um empréstimo, foi um parcelamento. Juros simples é um regime de capitalização, correto? Em que a taxa de juro é sempre aplicada ao capital. Então, isso é importante de guardar. O que caracteriza o juro simples? É quando eu tenho a taxa de juros, que é o nosso I, empregado direto, né, aplicado no nosso capital. Então, a nossa fórmula, como a gente viu, juro igual a capital, estou falando bem na ordem, vezes taxa, que é o I, vezes tempo. Então, para vocês fazerem o print, J, juro, capital, que é o C, taxa, é o I, e o T, que é o nosso período de tempo. Façam o print, anotem isso, tanto a fórmula, quanto o que significa cada um dos nossos elementos da fórmula. J, juros, C, capital, I, taxa de juro e o T, tempo. Lembrando que I e T tem que estar sempre no mesmo período. Se um é mês, o outro é mês. Se um é ano, o outro é ano. Se um é dia, o outro é dia. E assim sucessivamente, correto? Só que tem um detalhe a mais que a gente pode dizer
quando a gente fala de juros simples. Ó, tem uma coisinha aqui que a gente chama de montante, que é o M. O que é o montante? No final das contas, o que é o montante? Seria o quanto eu vou pagar lá no final. No nosso caso, o nosso exemplo era os 2.400, que é o preço do videogame à vista, que é o nosso capital. Lembra? Quanto que deu os nossos juros? 288. Opa, ficou feio aqui, mas é um 288. Não, ficou muito feio, diga-se de passagem. Deixa eu apagar, senão vai ficar confuso. Então, o nosso capital era 2.400, mais o juro que a gente calculou depois de 6 meses era 288. Nesse caso, qual que é o montante? Ou quanto que eu vou pagar ao total depois que eu pagar a última parcela? Eu vou pagar 2.688. Então, esse daqui seria o nosso montante. Certo, Jonas? Certo, tá. A conta está. Estamos falando da conta, professor. Ó, porque concentra. não vale a pena pagar nisso. Concentra, professor, concentra. Mas tá certo, é Concentrou? isso aí. Concentra. É isso aí. Toma só esse cuidado que montante, né, Ale, já é o valor inicial, que era, no caso, o capital, mas todo aqueles juros que pagou, né? Tomar só esse cuidado. Exatamente. Aquele juro, aquele valor que foi pago no final lá da última parcela. Né? O total que a gente sabe que a gente vai pagar quando terminar a última parcela. Mais o valor do capital a gente sabe que é o nosso montante. Vamos tentar uma atividade? Bora. Olha a atividade. Calcule os juros que renderão um capital de R$15.000. Então, ó, interpretação do texto. Já estou afirmando que o capital, R$15.000, aplicado a uma taxa de juros simples, que é o que a gente está conversando, de 1% ao mês durante 6 meses. Quanto que vai render de juros? Qual que será os juros dessa aplicação? Né? Isso daí também pode cair em juros compostos, que não é a ideia. Capital vezes taxa vezes período. Vai render R$150, R$300, R$900 ou R$1.500. 3 minutos, porque daí agora vocês já sabem qual é a fórmula correta, mas como é a primeira já com a fórmula, os outros exercícios talvez a gente diminua um pouco mais essa questão. 3 minutos para vocês me dizerem quanto que ele vai render de juros.
Retornamos aqui. Olha, Ali, muitas respostas. No começo, a maioria aqui que eu vi foi resposta A. Então, eu vi muitos colocando resposta A, por exemplo, a Maria Eduarda. Aí depois, acho que muitos ou mudaram de ideia ou fizeram a conta, eu não sei, Né? colocaram como resposta a C. Então, por exemplo, eu tenho a Ana Carolina que colocou a resposta a C como 900. Mas eu também encontrei alguns alunos que colocaram a conta. Então, por exemplo, a Rafaela colocou assim, é a C, mas ela justificou o porquê. Ela colocou assim, ó, 15 mil multiplica 1. Então, ela primeiro fez vezes 1. Esse valor ela dividiu por 100, achou 150. Legal. E o valor ela multiplicou por 6, achou 900. Que é essa a ideia. Acho que tinha uma outra resposta também que você ia me falar que você separou. Isso, separei uma outra aqui também Isso. muito interessante. Ó. Por exemplo, o seu sobrinho, o Vinícius Chaves Carvalho aqui, ó. Ó, gente, o sobrinho é por conta só do sobrenome, tá? Mas Da seria escola- legal se fosse, mas eu só tenho meninas. Da escola Eurípides Simões, colocou a resposta C e justificou também. Aí ele multiplicou 150, desculpa, 15 mil, multiplicou por 0,01 e multiplicou por 6. Que é a mesma relação que ela tinha feito, só que um utilizou a representação fracionária e outro a representação decimal. Isso mesmo. Chegou no mesmo resultado. Então, vamos elencar o que o exercício está trazendo. Ele já me trouxe um capital de 15 mil, correto? Ele deixa bem claro aqui, ó, capital. Ele me trouxe uma taxa de juros, que está aqui, de 1% ao mês, que eu posso representar na forma decimal 0,01 ou 1 centésimo. Ele trouxe o tempo, que ó, também está em meses, que são 6 meses. O que ele pede? O juro, correto? Qual que é a fórmula? Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Só vou substituir, gente. No lugar de C, o que eu vou colocar? 15 mil. No lugar do I, 0,01, que é 1 centésimo. E no lugar do T, eu vou colocar 6. Só vou substituir. Ó, substituir. Capital, taxa, tempo. Fiz a substituição? Vou multiplicar. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego em 900, que é a nossa resposta correta, que é a C. Lembrando que esse valor é só de juros, né, Ale? Exato, esse daí não é o montante. Para eu saber o montante, eu teria que adicionar os 900 ao capital, correto? Que seria R$ 15.900 paga, né, que ia render lá no final dos 6 meses. Mas a ideia, gente, é só substitui e multiplica, correto? Vamos fazer mais uma atividade? Bora? Um capital também segue a mesma ideia. Um capital foi aplicado a juros simples com taxa agora de 10% ao mês durante 5 meses. Presta atenção que aqui tem uma coisinha diferente. Se no fim desse período os juros produzidos foram de R$ 305, eu quero saber qual foi o capital. A fórmula é a mesma, mas observa o que o exercício está trazendo. 2 minutos para vocês falarem para a gente qual é o capital dessa aplicação.
Retornamos aqui. Olha, Lê, a maioria colocou a resposta D como 610. Por exemplo, o Iago, o Felipe, como resposta, tá certo? Certíssimo. E aí a ideia que eu vi que também alguns colocaram, não sei. Gente, precisamos tentar fazer, porque daí, se eu não souber, eu vou identificar onde está a minha dificuldade, não é essa a ideia, Jonas? E eu identificando, eu tenho como falar, professor, eu não entendi tal coisa. E aí a gente tenta ajudar vocês, correto? Então, vamos resolver? Primeira coisa, vamos elencar o que ele trouxe e o que ele está pedindo. O que ele está pedindo? Ele está perguntando qual é o capital. Então, capital eu não sei, correto? O que ele falou para a gente? Ele falou a taxa de juros simples de 10% ao mês, que eu posso escrever como 10 centésimos. Está aqui. Ops, já fiz até um outro risco ali. Outra coisa que ele trouxe para a gente, o tempo, ó, durante 5 meses. E aí eu vou olhar, a taxa está ao mês, o tempo também está ao mês. E ele falou, afirmou que os juros é 305. A fórmula era a mesma, juro igual a capital vezes taxa vezes tempo. Só que olha como é que ficou a substituição agora. Juro que é 305, o C eu estou procurando, a taxa eu tenho e o tempo eu tenho. Multipliquei a taxa e o tempo, e como eu quero isolar o C, dividi dos dois lados, correto? Quando eu faço a divisão dos dois lados, ó, eu vou chegar aqui, num capital, desculpa, ó, vai até abrir para vocês, pronto, apareceu aqui embaixo. Alternativa D, R$ 610. Agora eu vou pedir para o diretor jogar para vocês a atividade 3, só como aquela ideia do, como é que chama? Do desafio. Igual vocês fizeram semana passada, eu vi nas redes sociais e adorei. Façam o print, beleza? Print feito. Obrigada, galera. O diretor vai poder colocar para eles a hashtag, a hashtag não, a louca. A avaliação. O QR Code. Deixem as dúvidas de vocês. Jonas, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado a todos aí. Foi um prazer estar aqui hoje, Ale. Valeu, gente. Até a próxima aula. E postem lá para a gente o resultado do desafio.